Isso aqui. Vertente o quê? Triturante. Triturante dessa cúspide, certo? Vertente triturante mesial, no caso dessa cúspide, certo? Aí eu fiz para um lado aqui, agora eu vou fazer para o outro, ó. Ó. Sem medo de quebrar essa parede lateral. Tem que romper mesmo, para poder fazer a cúspide. Então, eu fiz o que aqui? Eu fiz uma rampa para um lado, eu fiz uma rampa para o outro, e eu deixei no meio aqui, o que é no meio aqui? O suco. Calma. Isso no meio da cúspide é o quê? Eu tenho a vertente triturante e no meio. Vertente. Não é vertente. Não. Aresta, é isso mesmo, aresta, só que não é a longitudinal, transversal, certo? Pronto, então vamos lá. Então eu tenho a vertente triturante aqui, e aqui no meio eu tenho a minha aresta, tá? E eu tenho que fazer isso em todas as minhas cúspides, tá? Vamos lá, agora eu vou fazer essa aqui do lado, tá? Essa aqui, ó, vocês perceberam que essa eu fiz nesse sentido, porque ela é no sentido como se fosse do sulco principal, é esse sentido dela. A de cá, ela é um pouquinho inclinada pra lá, porque vai formar a ponte de esmalte. Então, não é totalmente virada pra lá. Quando vocês forem fazer a rampinha, tem que fazer um pouquinho inclinada pra cá, certo? Então, vamos lá, ó, eu vou pegar aqui agora, vou fazer a da mésio-palatina, né? Aí, ó, vou fazer uma rampa pro lado de cá. Essa eu faço mais no sentido do sulco principal mesmo, ó. Estão vendo? Eu tô fazendo a minha rampa dessa cúspide de cá agora. Fiz uma vertente o que aqui? Triturante. Aí agora eu vou fazer a outra. Aí a outra que eu inclino um pouquinho pra lá, ó. E vou fazendo como se fosse mais pra lá, ó. Então, ó. Então, eu fiz uma aqui. E eu fiz outra aqui. Deu pra entender? E deixei no meio o quê? O que eu deixei no meio? Ponte de esmalte. A ponte de esmalte aqui, certo? Pronto. Na verdade, a ponte de esmalte é a união das duas. Aqui é a minha aresta, né? Da minha cúspide. Bora fazer agora da vestibular, certo? Na vestibular é no meio aqui. E aí, eu vou fazer, ó, uma rampa pra cá. Uma rampa para cá, ó. No caso, sempre indo para um lado e para o outro ao mesmo tempo, né? Para poder ter um equilíbrio, né? Pra você conseguir visualizar, né? O que você... Tipo assim, visualizar aquela cúspide. Eu faço uma cúspide de cada vez. Então, primeiro eu faço uma cúspide, depois eu vou fazer a outra, entendeu? Então, ó, uma rampa pra cá, uma rampa para cá, certo? Eu fiz errado. Aqui ia ser a ponte de esmalte, né? É mais pra lá, ó, pra formar a ponte de esmalte. Então, ó, vamos lá. Aqui é a palatina. E aqui é a vestibular. Eu tô fazendo a da ponte de esmalte. Vocês estão vendo que a da ponte de esmalte, ela é mais virada pra cá? Então, ó, é mais assim, ó, pra lá, ó. Você faz a rampa pra lá. E pra cá. Certo? Pra se unir aqui com a ponte de esmalte. Vai ser uma coisa só aqui, tá? Tem escova. Bora lá. Tá faltando a outra cúspide aqui, ó. Certo? Essa, assim, é virada pro sulco principal. Aí eu faço a virada aqui. Uma rampa. Não tenho medo, entendeu? De desgastar. Será que tá tirando muito? Conserta qualquer coisa assim. Deixa eu ver. Agora tá meio molinha essa cena. Não gosto dessa cena. Eu prefiro quando ela...
A outra demonstração eu fiz mais fácil. Essa não tá muito boa, não. Ó. Entenderam o que eu tô fazendo? Uma rampa para um lado, uma rampa pro outro. Uma rampa para um lado, uma rampa pro outro. E do meio eu deixei o quê? Aresta, certo? Então, aqui eu tenho o quê? A ponte de esmalte começando a se formar com essas duas cúspides daqui, certo? E outra cúspide aqui, outra cúspide aqui. Isso aqui, gente, que eu fiz, ainda não tá nem perto de ficar pronto. Mas eu, pelo menos, delimitei onde estão as minhas cúspides. O que eu tenho que fazer aqui agora? Agora, eu vou determinar o chapeuzinho de cada cúspide. Lembra no pré-molar que quando a gente olha ali de frente, ele tem um chapeuzinho? Uma cúspide para vestibular, uma cúspide para palatina. A gente olha no pré, ele tem os dois chapeuzinhos, né? A gente vai fazer isso agora. Então, como é? Aqui eu tô na vestibular. Eu vou pegar e vou marcar o sulco aqui, ó. Mais forte na vestibular, tá? Isso aqui é o sulco que divide as duas cúspides. Esse é um sulco principal, o ocluso vestibular, lembra? Aí eu vou fazer o chapeuzinho. Como é que eu faço o chapeuzinho? Eu faço para um lado, pro outro. Ó, fiz um chapeuzinho aqui. O outro ainda não tá feito, mas eu fiz um. Consegue ver que eu fiz o chapeuzinho? Isso olhando de fora. Agora eu esqueço aqui, ó, o oclusal, vou olhar de fora o meu dente. Eu tenho que ver o chapeuzinho da cúspide. E aí agora eu vou fazer o outro, ó. Eu desgasto de um lado e desgasto do outro. Fazendo a casinha, o chapeuzinho. Ó, aí agora a gente já consegue ver os dois. Estão vendo? Que agora eu consigo ver os dois. Pronto. Aí agora eu vou fazer o da palatina. O sulco da palatina é mais pra distal. Porque a cúspide distal, ela é menorzinha. Então, eu faço o sulco aqui mais pra distal. Vou fazer uma casinha, ó. Fiz o da cúspide menor. O da outra ainda não tá pronto, ó. Fiz o Vzinho da cúspide menor. Agora, eu vou fazer da outra, ó. Sem medo de fazer as coisas, porque senão vocês ficam fazendo tudo muito pequenininho. Ó, vocês estão vendo que agora eu vejo V? Então, eu vejo pela palatina e eu vejo pela vestibular. Eu tenho que visualizar assim, eles dois, tá? Então, eu tenho que abaixar aqui na lateral para poder conseguir fazer as casinhas, certo? Quando eu terminei de fazer o V pela vestibular e pela palatina, eu vou voltar no meu sulco e nas minhas cúspides e definir melhor. Porque quando a gente faz o V, às vezes a gente abaixa e a parte de dentro tá mais alta do que fora. Então, a gente precisa abaixar. É como se assim, eu vou deixar agora tudo mais profundo, para que o Vzinho fique mais alto, que eu fiz fora, certo? Então, vamos de novo aqui, ó. Vou fazer cá, uma rampa para um lado, uma rampa para o outro. Certo? Fiz de uma cúspide. Eu vou fazer da outra, ó. Vou fazer da ponte de esmalte aqui agora, ó. Para um lado. E do outro. Aí, vou fazer dessa aqui agora, ó, pra unir as pontes, ó. Fazendo para um lado. Fazendo pro outro. E aí, eu vou, é como se eu tivesse agora afundando mais tudo, certo? Aí, agora eu vou fazer essa daqui, pequenininha, da palatina, ó. Vou fazer para um lado. E faço para o outro lado, ó. Certo? Tá vendo que agora tá tudo um pouco mais definido? Essa pontinha de esmalte que às vezes não tá aparecendo aí, pronto.
Estão vendo que agora ficou um pouco mais definido as coisas onde estão as cúspides. Aí agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui agora? Aí tá. Agora eu já defini as minhas cúspides, os meus Vzinhos. Já tá começando a ficar melhor. Aí aqui agora, vocês estão vendo que a vestibular e a palatina, elas estão pra fora, parecendo uma flor. Aí agora eu preciso jogar tudo isso aí pra dentro. Certo? Então, como é que a gente faz pra jogar pra dentro? Sem medo de ser feliz. Vai pegar aqui na palatina e na vestibular e, ó, jogar tudo pra dentro. O que é que eu tô fazendo aqui? Vertente o quê? Lisa. Lembram da vertente lisa? Então, eu tô jogando tudo pra dentro e arredondando a ponta da cúspide, ó. E jogando tudo aqui pra dentro. Porque se você deixa reto assim, fica parecendo uma flor. Pode ser que quando você faça isso aqui, o seu Vzinho meio que fique torto ou quebre alguma pontinha e tal. Você depois vai lá e conserta. Olha de novo, será que meu Vzinho saiu do lugar? Será que tá bom ainda? Vai lá e conserta. Olhem a diferença quando eu faço assim e assim. Como aqui já tá com muito mais cara de dente e aqui ainda parece uma taça aberta, uma flor aberta. Então isso dá uma diferença muito grande. Tá vendo? Aqui o meu Vzinho saiu um pouco. Eu vou lá e marco de novo ele. Então, aí agora eu vou fazer aqui na vestibular, ó. Sem medo de ser feliz. Eu vou arredondando e jogando tudo isso aqui pra dentro. Ó. O sulco é interessante deixar bem marcadinho também, que isso aqui dá um aspecto mais de dente quando você... marca bem tanto o suco da vestibular quanto o suco da palatina. E aí vai arredondando. E aí a gente começa a construir. Agora eu tô fazendo como se fosse uma segunda inclinação aqui do dente. E aí eu começo a visualizar a minha bolsa. A minha bolsa não é aqui na cervical. A minha bolsa é mais no terço médio. No molar. Tá lembrando da bolsa? Uhum. Entenderam? Então, agora, ó, já tá com mais cara de dente, porque a gente já jogou pra dentro. Só que agora eu preciso arredondar tudo, tá muito grandão ainda. Tá tipo um quadradão, assim. Eu preciso arredondar essas quinas aqui, ó. Ele é mais redondinho o dente. Então, aí a gente vai arredondando. Depois, se quiser dar uma melhorada aqui, dá uma melhorada. Mas agora a gente já consegue visualizar algo mais parecido com o dente. Vocês estão entendendo? Assim... Vocês podem ter dificuldade na hora de fazer, mas não é difícil. É porque talvez a habilidade, né? De conseguir botar um instrumental e tal e cortar. Mas não é tão difícil. Se vocês forem seguindo esse passo a passo de fazer o desenho, depois fazer as rampas, aí depois vai pro Vzinho, faz o Vzinho, depois aprofunda mais as rampas, depois arredonda tudo pra dentro, no final dá certo. Certo? E olhando mesmo. De quem é esse? Meu. Peguei o seu já tava muito baixinho, se eu cortar assim. Legais. Tá certo, aqui a mina.